Então, você precisa, desde agora, começar a praticar o seguinte. Toda vez que você encontrar um texto, que um texto ele seja difícil de interpretar para você, e você esteja lendo e você não consiga compreender de jeito nenhum nenhuma linha do texto, o que é que você vai fazer? Você vai pegar as palavras que você não entendeu desse texto e você vai procurar o significado delas. E agora, quando você for procurar o significado delas, eu vou te dar uma dica ainda mais avançada, que é o seguinte: a depender da área, identifique a área, se é saúde, se é educação, identifique a área e procure um significado específico para aquela área. Muitas vezes você tem dicionário aí de filosofia, dicionário de história, e esses dicionários trazem coisas muito mais específicas para dentro daquela área dali, entendeu? Então, se eu for pesquisar, por exemplo, alguma coisa a respeito de história da Grécia, eu preciso procurar um dicionário de história da Grécia. Se existir esse dicionário, né? Claro, também. Mas eu preciso procurar em fontes que sejam diretamente de lá, fontes que traduzam aquilo que está lá para mim. Outra coisa importante também que você pode fazer é pesquisar o nome dos autores dos textos. Muitas vezes a gente não presta atenção no nome dos autores do texto, nem na nacionalidade deles. A gente não presta atenção também em quais são os pontos-chave dos quais aqueles autores falam. Por exemplo, se você for ler algum texto de Karl Marx, você vai perceber que ali dentro tem parte da teoria dele. Se você for ler um texto de Rousseau, você vai perceber que ali dentro tem parte das ideias dele que você estudou. Compreende? Então, você possivelmente vai perceber a influência das ideias daquele autor mediante o conhecimento de quais ideias aquele autor defendia. E aí agora, quando você for ler um texto que ele esteja totalmente contrário àquilo que aquele autor geralmente fala, você vai perceber de que esse texto está contrapondo aquilo que ele estava falando. Isso vai facilitar pra caramba a sua vida, certo? E uma última dica que eu gostaria de falar para você aqui é quanto à questão da nacionalidade, voltando aqui na nacionalidade do autor, que muitas vezes a interpretação do texto ela pode ser assim modificada pelo fato de você não saber a nacionalidade do autor. Eu me lembro de uma questão onde eu li um texto e eu pensava que aquele texto foi feito por alguém do Brasil. E aí a resposta da questão tinha tudo a ver com a nacionalidade daquele autor daquele texto. O autor não era brasileiro, o autor era português, ele era de Portugal. E tudo isso influenciava na interpretação da questão. Observe que certas coisas elas são colocadas ali propositalmente, é para ver se a gente não se a gente passa, como dizem no popular, né, para ver se a gente passa batido, para ver se a gente não consegue perceber aquilo. Então, quando você estiver lendo um texto, toda atenção ela é crucial. Toda atenção é crucial. Se você puder ler aquele texto linha por linha, resumir o que é que está falando cada parágrafo, pegar a ideia principal de todo o texto, da qual ele está falando. Se o texto está falando, por exemplo, a respeito de fome, se o texto está falando a respeito de violência, aí depois você vai pesquisar de qual tipo de violência ele está falando, de qual tipo de fome ele está falando. Você vai tentar entender se o autor ele é contra a ideia defendida ali no texto ou se ele é a favor daquela ideia, entendeu? Então, toda vez que você estiver lendo um texto, você precisa ver isso parágrafo por parágrafo. Se você puder, você vai fazer isso de agora em diante, né? Pegue sempre um texto a cada dia e tente entender parágrafo por parágrafo. Não lê o texto todo para tentar entender o texto todo, né?
mas tente entender parágrafo por parágrafo. Qual a ideia principal de cada parágrafo?